Então, oficialmente, gente, boa noite aqui no Brasil, boa tarde aí para quem está de fora, né, Érica? Aí é de tardezinha ainda, né? Então, bem-vindos e bem-vindas, obrigada pela presença, estou feliz aqui que vocês estão ao vivo, falar ao vivo com as pessoas é mais gostoso que falar com a câmera preta aqui. Eu dei uma olhadinha no WhatsApp. Deixa eu até fazer o seguinte, vou botar isso aqui para cá, botar vocês para cá, que aí eu consigo olhar também as coisas no WhatsApp. Então, eu vi que tem 3 temas que foram colocados ali, sobre congelamento, né, o que pode congelar, por quanto tempo, esse é um tema. O outro tema é o uso de estatina ou de algum fitoterápico. E acabou de entrar também uma perguntinha sobre alimentação e dengue. Boa noite, Letícia. Boa noite, Marta, também. Então, eu vou começar por essa última pergunta, que é uma pergunta mais simples. Não vai ser exatamente útil para todo mundo, mas, eventualmente, se você conhece alguém que teve dengue, e acho que eu vou dar uma ampliada um pouquinho nessa resposta, porque o que a gente se preocupa na dengue? A gente se preocupa com a queda de plaqueta, que é bem importante, e isso pode aumentar o risco de hemorragia. E a gente tem outras condições também que podem baixar a plaqueta. Claro que são situações até mais graves, por exemplo, quem está fazendo algum tratamento, tratamento de câncer, por exemplo, pode mexer com as plaquetas, qualquer condição que até eu posso nem ter competência para responder sobre a questão das plaquetas, mas qualquer condição aonde a gente tenha possibilidade de mexer com plaqueta, a gente, por exemplo, é bem conhecido o consumo de inhame para melhorar a função das plaquetas. Então, já é antigo isso, e aí dá para, assim, colocar o inhame de várias formas, fazer ele cozidinho e comer como se a gente comesse uma batata. Dá para ralar ele e fazer montinhos com temperinho e fazer um inhame rosti. Dá para fazer um danoninho de inhame, que é cozinhar inhame, bater com fruta e colocar água, leite vegetal, alguma coisa assim. Dá para fazer sopa de inhame, dá para fazer pão de beijo com inhame, dá para fazer, o que mais aí? Suco de inhame, dá para fazer várias coisas com inhame. Então, inhame é um alimento bastante simples, tolerável, assim, por muita gente, né? Por muita gente mesmo, é muito raro alguém falar assim, eu não consigo comer inhame. Tem gente que fala que pinica a mão a hora que vai descascar o inhame. Então, você pode descascar embaixo da água, ou, até mais fácil, você lava ele peludinho mesmo, com uma escovinha, e põe numa panela de vapor, e depois é muito fácil, a casca solta, você nem vai ter essa questão de descascar o inhame e pinicar, fazer coceira, dar algum tipo de alergia na mão, tá? Especificamente para dengue, eu vi recentemente um post de uma médica que eu considero bastante, em termos, assim, de qualidade do conhecimento, né? E mais uma colega minha, nutricionista, também falou do uso da folha de mamão. Então, mamoeiro, mas como isso é algo que eu tive acesso muito recente, eu não vou nem saber dar detalhes, mas essa médica, o Instagram dela, eu não vou lembrar agora, deixa eu anotar aqui para eu não esquecer, o Insta da Ananda, e eu coloco no grupo para vocês depois, tá? Porque ela fez um post ali falando como é que usa a folha de mamoeiro, e então, no caso da dengue, uma possibilidade é usar a folha do mamão, né? Que eu acho que deve ter uma técnica. De novo, eu não consigo evoluir isso, porque é uma informação muito recente, eu não tive nem tempo de pesquisar. Recente mesmo, eu vi faz, acho que uns 3, 4 dias, tá? Então, em relação à dengue, é isso, é o que eu conheço da parte alimentar, porque
pergunta que o Marcos fez é se tem alguma restrição para quem está com dengue. Na verdade, a restrição alimentar eu diria que não, mas muito pelo contrário, buscar alimentos mais específicos que podem eventualmente ajudar. Na verdade, agora eu estou dizendo assim, não tem restrição alimentar, mas uma coisa que a gente sabe é que o ômega 3, vindo da chia e da linhaça, ele tem um papel de melhorar a agregação das plaquetas, quem tem tendência a aglutinar muito as plaquetas. Agora, eu estou aqui tentando fazer uma analogia, ver se talvez exagerar na linhaça, exagerar na chia e comer essas coisas muito, pode eventualmente mexer um pouquinho com as plaquetas, mas aí eu estou falando de um raciocínio que eu uso ao contrário, né? Vamos melhorar a performance de vários componentes, inclusive das plaquetas, né? Porque as plaquetas grudam, elas servem para fazer coagulação. Então, quem está com muita plaqueta, quem está com uma parte inflamatória muito assim exacerbada, a gente usa esse ômega 3, ele pode não fazer a plaqueta grudar muito. Aí, no caso da dengue, eu estou pensando, a gente já tem pouca plaqueta, com risco de sangramento. A gente quer que as plaquetas deem uma agregadinha, deem uma coladinha para, caso, assim, não aumentar esse risco de sangramento. Mas, agora que me deu esse raciocínio aí. Tá? Então, não sei se tem alguma restrição alimentar, eu diria acho que não, e para não só exagerar no ômega, tipo, vou usar 2 colheres de sopa de óleo de linhaça e vou comer pudim de chia todo dia. Não, come um pudinzinho de chia bem basiquetes ou usa o óleo de linhaça. E espera, porque a dengue vai passar uns 7 dias aí e tudo certinho. Tá bom? Então, a gente começa por essa pergunta que é mais facinho, e eu deixo anotar em vermelho aqui, que devo para vocês o Instagram da Ananda, que está fazendo, eu vou colocar o post ali para vocês, que fala do uso da folha do mamoeiro como um recurso para tratar a dengue, tá? Outra pergunta que apareceu aqui eu vou até ler, porque eu acho que fica mais fácil. Se eu fizer hambúrguer de lentilha ou de feijão, por exemplo, posso congelar por quanto tempo? E também, na verdade, gostaria de saber sobre congelar alimentos para a semana no geral, o que pode e o que não é bom congelar. Uma pergunta muito legal, porque é muito prático, né? É muito... até foi a Letícia que perguntou, que está aqui. Que pode ser útil para muita gente. Então, vamos lá. Vamos começar pelo hambúrguer em si, porque aí tem uma característica que eu queria trazer para vocês, e aí a gente amplia isso para o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. Quando a gente faz um hambúrguer, vejam, quem já fez um hambúrguer em casa de leguminosa, a gente tritura o grãozinho, o feijão, o grão de bico, a lentilha, qualquer um desses grãos. Agora, pensa comigo, a lentilha tem muita casca e pouco miolo. Então, a chance que a gente tem dela ficar muito úmida e a gente precisar de algum elemento para dar mais liga é maior. Então, um hambúrguer de lentilha a canadense, essa mais tradicional, mais esverdeada, ele tende a ficar mais, precisar de mais elementos, aveia, ou chia, ou a somatória das coisas para dar liga. Se você pega um grão de bico, que é mais maçudo por dentro, um feijão branco, que é um grão maior, é mais maçudo, e você escorrer bem a água, a tendência é que você precise colocar menos elementos para fazer a massinha, tá? E a receita de hambúrguer eu já dei para a maioria de vocês, né? Aliás, para todo mundo, mas é bem simples, a gente pegar um desses grãos, triturar, amassar, ou bater no processador, algum mixer menorzinho ou maior, dependendo do volume, né, que vocês querem fazer, e aí botar temperinho. Se você optar, por exemplo, por colocar abobrinha ralada, a abobrinha solta muita água. Então, o que é legal? Ralar a abobrinha, aí tirar aquele caldinho da abobrinha, se quiser pegar um pano de prato, ou aquela panela furada, que é aquele voal,
que a gente usa para coar suco, leite vegetal e tudo, né? Tirar esse suquinho que escorre, você pode usar depois para uma refoga, botar no arroz, botar no feijão, porque é um caldo nutritivo, vai ter nutriente ali. Então, se for colocar algum legume, que o legume seja mais sequinho. A cenoura ralada, por exemplo, não vai soltar tanta água quanto uma abobrinha ralada, tá? Para a gente ter o mínimo de umidade possível ali. Então, a massa, coloca os legumes que quiser, salsinha, cebolinha, pimenta, páprica, orégano, cúrcuma, aí fica a gosto individual. O sal, pouquinho de azeite, e aí eu pego alguma coisa que dê liga. O que eu gosto bastante de usar para dar liga? Aveia. A aveia vai ter fibra, a aveia vai ter uma característica de puxar a água, ela por si só, se você deixa hidratar quando faz a veioca, ela fica uma massinha, ela absorve bem a água, e ela é extremamente nutritiva. 3 colheres de sopa de aveia tem o teor proteico de um ovo. Então, é um elemento assim, ela tem uma fibra chamada lignana muito importante, que ajuda assim a reter um pouquinho a glicose no intestino, ajuda a reter um pouquinho para quem tem assim um consumo muito grande de alimentos com colesterol, né, com gorduras desse tipo. Quem come alimentos de origem animal, seja carne, seja ovo, seja laticínio, então a aveia é um bom alimento. Então, eu gosto bastante de dar liga com aveia. Mas eu já dei liga com fubá, que eu achei que funciona bem. Já usei farinha de trigo, mas não é a minha preferida, porque só por uma questão de conveniência. Eu não tenho farinha de trigo na minha casa. Se eu quiser fazer um bolo, eu tenho que comprar 1 quilo de farinha, e aí depois a farinha fica na geladeira e não uso. Eu não tenho o hábito de usar farinha de trigo. Mas aveia é uma coisa que eu uso todo dia. Então, veja o que você tem na sua casa e coisas que ela puxa mesmo a umidade, tá? Chia é uma boa para dar, porque a chia também incha, também puxa a umidade. A gente fala de consumir a chia hidratada, então uma forma de hidratar também a chia, mas, de novo, minha preferida é a aveia. E não precisa ter farinha de aveia em casa. Se você tiver alguma receita que for farinha de aveia, você tem aveia em flocos em casa, que é super versátil, faz um monte de coisa. Precisa de um pouquinho de farinha de aveia? Vê qual é o volume que você precisa, põe a aveia num liquidificador ou num mixer, bate que vai virar farinha. Tá? E a farinha de aveia também pode dar até um pouco mais de liga, caso você resolva fazer um hamburguinho de lentilha. Então, Letícia, a sua pergunta é assim, por quanto tempo eu posso congelar, né? Pensando nos hamburguinhos. Olha, dá para a gente considerar com segurança perto de 2 meses. Mas, se você deixar esses alimentos no freezer, dependendo de como eles forem embalados, eles vão desidratar, eles vão ficar mais secos, e dependendo, já aconteceu, de eu congelar, não me lembro nem agora o que era que eu tinha congelado, quando eu descongelei, estava com gosto de geladeira. Então, eu acho que assim, se a gente considerar 2 meses como questão de segurança e tudo mais, mas se pensar assim, acho que 1 mês seria um tempo bom, assim, para fazer uns hamburguinhos e ir consumindo. E nesse sentido, arroz, feijão, algumas tortas, coisas, hamburguinhos, assim, que a gente faz e que a gente congela, é possível da gente usar mais ou menos essa faixa de tempo, em torno de, assim, 2 meses, preferindo consumir o quanto antes, porque é um congelamento doméstico, não é aquele ultra rápido que nem a gente compra esses alimentos que são congelados na indústria, que passa por aquele congelamento UHT, Ultra High Temperature, que congela muito rápido. O congelamento em casa, ele é mais lento, e aí a gente forma, mesmo que a gente não veja, o alimento forma cristalzinhos dentro, e aqueles cristais cutucam a célula do alimento. Quando cutuca, quando descongela, o conteúdo da célula,
extravasa, vaza. Por isso que às vezes fica mais mole, mais melado. E aquele caldinho é muito nutritivo. Então, congelar em casa é algo, sabendo que a gente vai ter uma perda nutricional maior do que um congelamento nesses ultra rápidos, e por isso a gente não deixar muito tempo dentro da geladeira, porque vai perdendo água para o ambiente também. O freezer, ele é mais seco. Então, embala bem, tá? Se puder, assim, vou fazer hamburguinho, aí depois de congelado, solta e põe num saquinho ziplock e tira bem o ar. Se você deixar ar, vai formar cristal de gelo ali, por causa de condensação, dessas coisas da física da água aí, que vira em todos os estados da matéria, tá? O que eu acho que não vale a pena congelar? Eu considero que não vale a pena a gente congelar em casa legume. Justamente por essa razão que eu falei. Você pegar um brócolis congelado, ali, compra da marca do Pão de Açúcar, Dalci, Bonduelle, essas marcas todas que tem no supermercado. Esse alimento, vamos pegar um brócolis como exemplo. O brócolis é mais durinho. Eu não posso congelar ele do jeito que ele vem. Eu preciso fazer o que a gente chama de branqueamento. Eu fervo a água, eu mergulho aquele alimento, no caso, no nosso exemplo, o brócolis. Eu mergulho por 1 minuto numa água fervendo, eu tiro da água fervendo, eu já tenho que ter uma bacia com gelo, eu mergulho 1 minuto nessa água, que eu vou dar um choque térmico e a gente chama de inativar, de alguma forma, o processo de enzimas que acontecem dentro da planta. Na indústria, isso é feito em maquinários muito específicos, esse branqueamento é muito mais rápido, muito mais sofisticado. E essas pedrinhas de gelo, esses cristalzinhos, formam em menor quantidade. Então, se você branquear e congelar um brócolis, ele vai ficar todo desmilinguido a hora que você descongelar. Se você experimenta congelar couve, quando você descongela, você não consegue mais fazer salada, você tem que cozinhar a couve. Congela um morango. Você não consegue descongelar o morango e ter aquele morango bonito. Banana, que é muito comum, assim, sobra banana na fruteira, para não jogar fora, a gente congela, que dá para bater, fazer vitamina e tudo mais. Então, veja que muda a configuração do alimento justamente por esses cristalzinhos que começam a tirar líquidos muito importantes do alimento. Tá? Então, eu acho que não vale a pena congelar legume. Se você precisa de... eu quero ter na minha geladeira como, assim, uma emergência. Compra esses legumes congelados, floretos de brócolis e couve-flor, mix seleta de legumes, para você usar de vez em quando em casos de emergência, é um recurso. Tá? Legume é muito fácil fazer, vapor é algo muito rápido, você consegue, assim, depois que pega o vapor e numa boa panela de vapor, e aqui a gente tem vídeos que eu já trouxe as minhas panelas mostrando aqui, então não sei como é que o Rodrigo organizou ali, Rô, se você puder depois orientar no grupo, como que as pessoas acessam, acho que logo lá nos primeiros, no tripapo que eu fiz, eu trouxe as minhas panelas tudo aqui para mostrar. Então, uma panela de vapor que segure bem o vapor, você cozinha em 5 minutos. Abóbora, vagem, inhame, couve-flor, brócolis, cenoura, abobrinha, tudo isso você congela muito rápido, cozinha muito rápido numa panela de vapor, tá? No forno demora. Numa air fryer, se você não ultrapassar muito ali uns 180 graus, é tranquilo de usar uma air fryer. A gente também tem vídeo que a gente já falou sobre air fryer aqui. E air fryer é um bom recurso, não é ruim, não. Tá? Então, legumes não vale a pena. E o que fica muito ruim se congelar é batata. Batata fica, parece estar mastigando areia, assim, virou pó ali. Então, esses tubérculos, assim, eles não ficam muito bons de congelar, especialmente a batata. Porque a batata, ela é diferente da mandioca, tá? A batata, eu não sei se vocês sabem que a batata é parente do tomate, é do mesmo grupo.
tomate, jiló, pimentão, berinjela, tudo vocês conseguem ver similaridade, não conseguem? Que tem uma sementinha pequena dentro, né? E a batata? Como que a batata é parente, é da mesma família da berinjela, é da mesma família do jiló, é da mesma família, porque a gente come uma parte e a parte que é similar a esses alimentos a gente não come, que parece um tomatinho, que é o fruto da batata. A batata inglesa que eu estou falando, tá? Então, é só aí abrir um parênteses da curiosidade. Eu queria abrir um outro parênteses de curiosidade, que foi algo que, assim, eu tive contato há muito pouco tempo, porque a gente adora, eu falo, porque eu também gosto, né? E muita gente faz isso, congela banana para fazer vitamina, porque a vitamina fica grossa e tudo mais, e a gente come açaí com o quê? Com banana. A maioria, não é? Faz açaí batido com o quê? Alguém bate açaí com uma mão? Não, bate açaí com banana. Pelo menos é o que a gente vê por aí. O que que acontece? A banana, ela tem uma característica de atrapalhar. Como é que eu vou explicar? Eu vou refrasear. Esses substâncias protetoras que tem nas frutas vermelhas, que a gente fala, come fruta vermelha que tem antioxidante e tudo. A banana, ela tem um antinutriente desse daí. Então, você tem uma diminuição muito grande da disponibilidade desses fitoquímicos presentes nas frutas vermelhas, se misturar com banana. Se cozinhar a banana, diminui um pouco. Mas, assim, essa coisa de comer açaí com banana atrapalha todo, assim, o aproveitamento do antioxidante que o açaí tem, que açaí é maravilhoso, açaí bom, né, gente? Açaí de polpa, sem xarope de guaraná, sem xarope de glicose de milho. Então, jeitos da gente comer agora vitaminas, assim, o que que substitui bem para dar cremosidade é mamão. Mamão deixa a vitamina tão grossinha e tão docinha quanto a banana. Claro, que tem bananas que vão deixar muito mais doce se pegar aquele mamão meio anêmico e tudo mais. Mas um mamão madurinho, gostosinho, ele dá cremosidade e dá doçura também. Tá? Então, fecha esse parênteses, porque eu falei do açaí ali, aí lembrei desse estudo que é bem recente. Então é isso. Tudo bem, Letícia? Assim, tiramos a dúvida. Alguém tem alguma pergunta em relação à questão de congelamento e tudo? Rodrigo já botou aqui o de panelas e utensílios, tá? O link para o Nutripapo aqui, ele já colocou. Uma dúvida, Ana, sobre congelamento, arroz, feijão, essas coisas assim, a gente pode congelar. Sim. Tranquilo, né? Por quanto tempo, assim, no máximo, assim? Assim, é o que eu falei, na média, uns 2 meses. Mas você Ah, não vai deixar 2 meses de arroz congelado no freezer. e mesmo que o feijão esteja temperado, não tem problema, né? Sim, até eu estava falando com uma paciente hoje, né? Gente, eu não congelo feijão cozido sem temperar. Ave Maria, imagina assim, eu descongelar um potinho, aí ter que refogar alho, cebola para temperar. Eu já faço um panelão, eu cozinho uma panela grande, tipo assim, como é só para mim, eu congelo uma xícara de chá ou 2 xícaras de chá dele cru, se eu quiser bastante. Quando o Rodrigo, por exemplo, vem muitas vezes aqui em casa, eu faço um pouco mais, porque aí é para mim e para ele. Aí eu Sim. já deixo de molho, já cozinho, refogo. Eu gosto muito de refogar alho poró e cebola. Eu uso pouco alho aqui em casa, mas por preferência só, nada contra o alho. E aí já congelo prontinho, prontinho. Coloco folha de louro, bastante folha de louro, um pouquinho de cominho, que é tudo, assim, especialmente para quem é sensível com gases, o louro e o cominho são antigases. Melhoram Bom saber. bastante. E para, assim, mais uma dica de feijão, né? Para quem tem muitos gases mesmo deixando de molho, vale a pena. Depois que deixa de molho, coloca na panela,
Pode ser na pressão, mas sem a pressão. Na panela de pressão, mas sem a pressão. Dá uma fervura que vai subir uma espuma, tira essa espuma, troca a água e cozinha com uma água nova. Então, vai tirar a espuma, drenando esses grãos. Isso, assim, não é para todo mundo que precisa. Eu, por exemplo, essa técnica eu não faço aqui em casa, porque eu não tenho dificuldade, assim, meu corpo responde bem com o cozimento, o remolho, não fico sofrendo com gases. Mas tem bastante gente que tem dificuldade da digestão disso. Então, isso é uma técnica que pode ajudar bastante. Tá? Obrigada. E pode cozinhar o feijão prontinho, o arroz prontinho. E se você não tem muito tempo, já faz um arroz com legumes, um feijão com legumes, porque numa pressa você descongela um potinho de arroz com legumes, um potinho de feijão com legumes, pica um tomatinho, e aí você tem uma refeição com 3 legumes, arroz e feijão. Colocar beterraba no feijão e congelar não tem problema. Beterraba, abóbora, que eu adoro colocar abóbora, cenoura, tomate, talinho de brócolis. Sabe aquele brócolis ninja? Não tem aquele talinho grosso do meio? Uhum. Tá fora. Pega aquilo e pica, deixa picadinho na geladeira, assim, e a hora que você vai cozinhar o feijão, pica aquilo miudinho e joga lá dentro. Faz a mesma coisa com o talinho central da couve-flor. Se você comprar aquele brócolis ramoso, aqueles talinhos mais de baixo, isso tudo você pode guardar para fazer sopa, para colocar no arroz, para colocar no feijão. Aproveita esses talinhos, que eles são bem nutritivos. Tá ótimo. E descongelar, Ana, tudo bem se descongelar no micro-ondas ou... Tudo ótimo se descongelar no micro-ondas. Eu não tenho micro-ondas aqui em casa, que assim, quando eu mudei, eu resolvi assim, estava velho, assim, não vou comprar, vou resolver como eu vou ficar sem. Então, eu descongelo em banho-maria. Tá. Ou, se eu me programo mesmo, eu tiro do freezer, hoje de noite, eu tiro do freezer, passo para a geladeira, e aí, um pouquinho antes de eu almoçar, eu deixo em cima da pia, assim, porque o lugar, nesse horário do dia, a minha cozinha é mais fresca, e aí só esquento. Ou, se eu estou com muita pressa, eu ponho no banho-maria. Tá joia. Tá bom? Obrigada, Ana. Imagina. Então, a gente já falou da dengue, a gente já falou do congelamento. Deixa eu ver aqui. Alguém falou, outra pergunta, caso na live, falar sobre panelas saudáveis. Pronto, tá aí. Esse link que o Rodrigo colocou, que a gente falou dia. A pessoa não enxerga. 21 de junho do ano passado, que o link está aí. Eu trouxe todas as panelas que tem, panela de arroz, panela elétrica de pressão, panela de vidro, frigideira, tudo, e trouxe aí para vocês olharem. Então, tá no vídeo para vocês verem, tá? Tem uma outra pergunta aqui, que é sobre o uso de... gostaria de saber como combater o colesterol alto sem tomar rosuvastatina, se tem algum fitoterápico que ajuda, além do Monalés. Então, olha só. A rosuvastatina, atorvastatina, simvastatina, as estatinas são medicamentos que vão inibir uma enzima que produz colesterol. Então, eu vou produzir menos colesterol no meu fígado tomando esse remédio, tá? Existem alguns fitoterápicos, como é citado aqui o Monalés, que é Oryza sativa, é o extrato seco do arroz vermelho. Não é pegar o arroz e comer, é um componente que tem ali no arroz, que eles extraem e fazem um extrato, colocam em cápsula e a pessoa toma, que ele também mexe nesse mesmo mecanismo que é atrapalhar, assim, impedir que essa enzima funcione, ela converter o fígado para formar colesterol. Eu não conheço outro medicamento, são as estatinas, e aí tem várias, roso, ator, vacin, loso, vastatina, várias estatinas.
E de fitoterápico, realmente, eu só conheço esse extrato seco de arroz. O que acontece é que a gente associa o colesterol com comer carne, comer ovo, comer laticínio, e tá certa a associação. Porque isso tem colesterol. Quando a gente come um alimento de origem animal, esse alimento tem colesterol na sua composição, então eu estou fabricando meu colesterol, todos nós fabricamos colesterol, a gente precisa fabricar colesterol, porque a partir do colesterol que a gente faz vários hormônios, os hormônios sexuais, por exemplo, são feitos a partir do colesterol, então eu não posso ficar sem colesterol. O cortisol é feito a partir do colesterol, a testosterona, tudo isso é feito a partir do colesterol. Então, o colesterol é algo importante, não é algo para ser erradicado da nossa saúde, tá? Só que assim, eu preciso fazer colesterol num tanto que o meu corpo precisa. E eu não preciso comer o colesterol de fora. Mas quando eu escolho comer alimentos de origem animal, eu estou comendo o colesterol contido nesses alimentos, em maior ou menor quantidade, dependendo do alimento. Só que os alimentos de origem animal, eles também têm um elemento chamado gordura saturada. A gente também já teve NutriPapo aqui falando de tipos de gordura. No canal da Escola de Nutrição tem vídeos falando sobre tipo de gordura, mas vou de novo assim, porque eu acho que isso é um assunto muito importante. A gente tem gordura insaturada e gordura saturada, é forma química dela. No reino vegetal, a gente tem gordura insaturada, exceto o coco e a palma, que tem gordura saturada. No reino animal, a gente tem gordura saturada e menos quantidade de gordura insaturada. A gente tem as duas coisas nos dois reinos, só que no vegetal é predominante, tem pouquinha gordura saturada, exceto coco e palma, e o contrário no reino animal, tem muita gordura saturada e menos gordura insaturada. A insaturada é mais molinha, a saturada é mais dura. Se vocês olharem o coco, ele é duro. Se vocês olharem banha de porco ou gordura da carne, ele é dura. Se eu olhar um azeite, um óleo de soja, um óleo de amendoim, ele é mole. Então, se a gente empresta essa característica, a gordura insaturada é molinha e a gordura saturada é mais durinha. E as nossas células são compostas por uma membrana que a gente chama de fósforo, do elemento fósforo, lipídica, de gordura. Então, uma combinação de gordura com fósforo que vai formando a estrutura da nossa membrana, de todas as nossas células. Se eu tenho muita gordura saturada, a minha membrana vai ser formada por mais gordura saturada, portanto, ela vai ter mais rigidez. Se eu tenho mais gordura insaturada, as minhas membranas são mais flexíveis, porque elas estão compostas por uma gordura mais flexível. Por que eu estou falando isso? Porque a gordura saturada, ela vai mexer na função de um hormônio que a gente tem no corpo chamado insulina. A gordura saturada que a gente come, seja dos alimentos de origem animal ou do coco ou da palma, vai alterar a função da insulina de maneira que ela se eleva no sangue. Isso é um mecanismo para uma outra conversa, tá? E assim, nem é útil para todo mundo, mas também tem vídeo que eu fiz sobre isso. E quando essa insulina fica mais alta, essa insulina vai no fígado e cutuca esta enzima que a estatina inibe para não produzir colesterol, a insulina vai lá e cutuca essa enzima para produzir colesterol. Então, quando eu mexo com a insulina, seja através do açúcar, do excesso de farinha ou do consumo de gordura saturada, eu faço meu corpo fabricar mais colesterol. Então, sim, gente, é importante eu usar estatina, eu usar um fitoterápico, mas isso é um paliativo se eu não mexer na produção interna de colesterol, que vai acontecer naturalmente. Eu preciso acontecer, como eu falei para vocês. Mas se eu cutuco
para produzir mais do que deveria, aí eu vou precisar de qualquer tipo de estatina ou até desses fitoterápicos, porque as estatinas são muito mais conhecidas, existem muito mais médicos, porque nutricionista não pode prescrever isso, e mesmo o Monalés, que é uma fitoterapia, as fitoterapias só podem ser prescritas por nutricionistas que têm habilitação em fitoterapia. Não é o meu caso, eu não tenho uma pós, e, portanto, eu não tenho se eu prescrever e o Conselho Regional de Nutrição pegar a minha prescrição, eu vou receber advertência e tudo mais. Então, só um nutricionista que tem pós em fito pode prescrever, e médico não precisa ter pós em nada. Médico pode prescrever qualquer coisa. Então, ele pode prescrever a fito e a estatina. Só que a maioria dos médicos tem muito mais habilidade com a prescrição da estatina do que da fitoterapia, porque mesmo sendo um médico e podendo prescrever qualquer coisa, é óbvio que você precisa entender o mecanismo de ação, como é que aquilo é prescrito, quais são as doses, como é que é a indicação e tudo mais, tá? Então, eu estou indo além da pergunta que a Andrea falou, para ampliar um pouquinho, mais do que se tomar um Monalés, que é o nome comercial desse fitoterápico, ou qualquer estatina, é a gente trabalhar a alimentação para que a insulina não mande o nosso corpo produzir mais colesterol, portanto, eu tenho que cuidar de consumo de qualquer doce, açúcar, mel, melado, agave, excesso de doce de qualquer natureza, tudo que contiver açúcar em qualquer forma, açúcar refinado, açúcar mascavo, açúcar de coco, açúcar de beterraba e os similares. E farinhas de forma geral. Então, eu comer coisas muito industrializadas, que tem muita farinha e açúcar, e comer coisas que têm gordura saturada e até a gordura trans, eu vou fazer meu corpo produzir insulina, mais do que deveria, a insulina vai lá no meu fígado e vai mandar o meu fígado produzir colesterol. Então, é bem importante, quando a gente tem essa condição de estar com colesterol mais elevado, a gente realmente ficar atento ao que a gente coloca no nosso prato. Isso quer dizer, Ana, que eu não vou poder pegar um pão francês e comer, ou pegar e estou com vontade de tomar um café com açúcar, ou vou lá e tomar um sorvete, ou comer um pudinho. Não quer dizer isso, quer dizer que volume desses alimentos que eu escolho e a frequência que eu escolho fazer isso. Mesmo uma pessoa que é vegana, que não vai comer, por exemplo, nada de laticínio, que tem muito gordura saturada, nada de carne, que tem muita gordura saturada, nada de ovo, que tem muita gordura saturada. Mas a pessoa vegana pode encher a cara de coisa com coco, cozinha com óleo de coco, come coisa com coco, óleo de palma, que é um coco, né? Assim, e a palma está presente aonde, gente? Em alimentos industrializados. Eu não vejo lá no supermercado, vou comprar óleo de palma. Agora, se lê o rótulo de uma bolacha, de um biscoito, dessas coisas todas industrializadas, o óleo de palma ele está sendo muito utilizado. Por quê, gente? Porque a gordura hidrogenada, saturada, ela dá plasticidade, ela dá crocância. Então, eu tenho um alimento mais estruturado do que você ficar usando um óleo vegetal. Tá bom? Então, acho que, assim, eu dei uma ampliada nessa pergunta da Andrea, né? Porque isso é um ponto importante, eu vejo bastante gente, assim, que chega com colesterol mais elevado, e mais uma informação importante, quando vocês dosam colesterol, muita gente olha o valor do colesterol total. Ah, o meu colesterol está 220. Gente, olha o nome, colesterol total. Se existe algo que é total, é porque existem partes ali. Qual é a parte que está fazendo o meu colesterol total ficar alto? Porque eu já vi um colesterol total mais alto por conta do colesterol HDL, que é o colesterol mais protetor, ser muito alto. Não tem nada a ver com o LDL, que é o colesterol que é mais oxidado, que é o que a gente presta mais atenção, que o povo chama de colesterol ruim.
popularmente ele é conhecido como colesterol ruim. Eu posso ter um LDL normal, um HDL alto e um triglicérides alto. O meu colesterol total vai ser alto. Só que eu não tenho problema no colesterol LDL, que é a fração, de novo, que pode entupir mais as veias e tudo mais. Essa que a gente se preocupa por causa das doenças cardiovasculares, tá? Então, cuidado quando vocês forem olhar a questão do colesterol, nunca olhem, quando fala assim, total. Outro exame que eu peço para vocês e que é lá total, proteínas totais e frações. Eu não quero saber o total da proteína, eu quero saber as frações. Quero saber quanto está a albumina e quanto está a globulina, porque cada uma delas vai me dar uma informação diferente. Então, no colesterol, a mesma coisa. O total é inevitável eu saber por causa da fórmula, por causa da dosagem, por causa de tudo isso. Mas eu quero saber como está o HDL, como está o LDL e como estão os triglicérides. Beleza? Alguma pergunta em relação a essa questão da estatina, de monalese e tudo mais? Deixa eu ver o que escrevi aqui. Tudo bem? Então tá bom. Não está na nossa pauta, mas eu queria trazer um assunto que algumas pessoas confundem, e eu não sei se é o caso de vocês que estão aqui presentes ou de alguém que vai nos assistir futuramente, que é um alimento orgânico e um alimento transgênico. Eu deixo a pergunta para vocês: é a mesma coisa? Ou qual é a diferença de um alimento orgânico e de um alimento transgênico? Alguém, assim, quer falar? Não precisa falar, mas me sinalizem se vocês sabem ou não a diferença entre os dois. Posso tentar explicar? Você, sim, é café com leite, não, hein? Não sei, vai que eu erro, né? Aí, sei lá, vai que eu acho que eu sei e aí na hora de explicar não sei, né? O alimento orgânico é aquele que tem um cultivo livre de agrotóxicos. Certo. E o alimento transgênico ele passou por uma modificação na sua estrutura para ressaltar algumas características e inibir outras. Isso. Então, uma coisa muito importante é, para ser um alimento orgânico, ele não pode ser transgênico. Isso está na legislação dos orgânicos. Porque algumas pessoas fazem um pouquinho de confusão dessas terminologias. Como o Rodrigo falou, um alimento transgênico é gênico de gen, alguém entrou lá dentro do gen, né, do código genético do alimento, transformou este alimento para ter determinadas características. E na nossa cabeça, a gente tem isso como algo negativo, mas nem sempre isto é algo negativo se for feito com um propósito não tipo Monsanto, que foi lá, mexeu na estrutura do trigo, e aí, para ele só ser sensível àquele glifosato, que são eles que vendem, para monopolizar sementes e acabar com pequenos produtores, lá. Não é disso que eu estou falando. Isso é um caso muito grave e que aí você tem uma semente que depende só daquele agrotóxico, não responde a mais nada, empobrece o solo, enfim, tem todas essas derivações aí. Isso acontece com soja, trigo e milho. Não sei se vocês já olharam o tamanho do triângulo com um T preto que tem de alimento transgênico, tá? Então, 3 alimentos para vocês evitarem de comer transgênico por causa dessa característica de ter um agrotóxico específico, ter monopolização, ter até algo mais que vai além da nossa saúde. Tem a ver com a saúde do nosso planeta e não só a nossa saúde física. Então, é soja, milho e trigo. Se vocês puderem consumir esses alimentos orgânicos, porque eles não vão ter as suas sementes modificadas, melhor, tá? Pipoca, por exemplo, podem consumir uma pipoca da Ecobio, da Corim, uma pipoca de milho não transgênico.
flocos de milho, essas coisas todas, tá? Então, algumas pessoas fazem confusão com isso, e aí era uma perguntinha que eu queria trazer de provocação aqui, para sempre ficar mais e mais e mais claro tudo isso, tá? Um alimento orgânico, o pressuposto é que não seja usada semente transgênica, mas nem todo alimento transgênico que foi modificado por alguma razão vai estar na mesma categoria do milho, do trigo e da soja. Às vezes existe um benefício de você melhorar aquela semente para produtividade, para outras características que não são vis, assim, sabe? Em termos de lucro e de monopolização das coisas. Fala, Delita. Eu lembrei que tem algumas rações, né, de alimento para animais, que tem o T, né, do transgênico. Uhum. Aí você, na hora que eu levantei a mão, você ainda não tinha falado isso sobre, às vezes, não ser ruim isso, se bem que, né, acho que tem que ser um ponto de atenção, porque pode ser nocivo, tem que verificar com o veterinário, ver direitinho, para ver o que você está dando, né? Eu acho... um comentário aí do Tzinho para os animais. Como eu não tenho pet, eu nunca fui pesquisar nas embalagens de ração de animais, mas eu já vi, porque eu estou hospedando temporariamente um pet aqui na minha casa, e aí tenho saído com a minha amiga para comprar ração e tudo, e isso me chamou atenção, porque eu nunca nem tinha, nunca nem tinha entrado no veterinário, né? Você não tem pet, você nem tem veterinário. Mas eu nunca li o rótulo, mas eu arrisco, Adelita, dizer que essas rações, elas devem ter milho ou algum cereal desses 3 grupos aí, eu não sei, eu sei que você tem pet. Tenho. Tem trigo, milho ou soja nesses? Sim, não posso dizer que em todos tenham e alguns não tenham, eu preciso até verificar a composição, porque a gente dá uma ração de primeira linha. Eu tenho 5 gatos, sou mãe de felinos, e já tem um passando aqui que eu estou tirando ele muitas vezes aqui da frente da tela, mas tudo bem, ele uma hora passa. E vou até verificar, Ana, porque assim, você me conhece há muitos anos já, e eu comecei no veganismo com a transição com a Ana, pro vegetarianismo e depois pro veganismo, e o que me incomoda é realmente assim, eu cheguei até a cogitar não ter os animaizinhos, mas não consigo, por conta de gatos não poderem ser veganos, por causa de algo que eu não vou lembrar agora o nome, depois eu pesquiso e informo vocês, se alguém quiser saber, mas cães até podem ser, mas gatos não, por conta de algo que os deixaria cegos em pouco tempo. Eles têm alguma coisa que só de origem animal eles podem ingerir para não ficarem cegos. E claro, com isso eu sou vegana há muito tempo, radical, como a Ana sabe, o Rodrigo agora também já sabe, mas me incomoda muito a questão dos gatos não poderem ser, demais da conta, mas o que eu vou fazer? Eles precisam contar corretamente. Então eu vou verificar a gente usar Royal Canin, e vou ver. Então, tem que ver o que tem ali para ter esse T. Eu acho que é uma dessas 3 sementes. Sim, Ana, acho que sim. Acho que eu já verifiquei isso, não vou lembrar agora, mas eu acredito que sim. Vou checar e te comento depois. Tá bom, querida. Obrigada. Imagina. Fala, Letícia. Bom, eu evito transgênicos também. Acho que eu nunca compro, na verdade. Os meus cachorros também comem ração sem transgênicos. Quem quiser dica, Biofresh, é muito boa também. Gato eu não sei, mas eu imagino que deve ter alguns desses 3 alimentos que a Ana falou. Mas eu queria entender melhor, porque eu sei da questão ética também em relação aos transgênicos, mas eu queria entender melhor assim, quais malefícios para a saúde pode causar. No caso, assim, imagina alguém entrando dentro do código genético de um alimento. Como eu acho que existe uma perfeição na natureza, não tem uma perfeição na nossa racionalidade, né? Então, assim, no longo prazo, o que pode acontecer? Eu não sei responder exatamente. O que eu sei
e poderia, essa associação que é muito clara no trigo, né? Você tem um alimento que foi modificado de tal forma que só aquele agrotóxico funciona para aquela semente. E aquela semente é usada nas lavouras de monocultura, que vai abastecer, sei lá eu quantos % do mercado, porque essa não é uma linha que eu estudo para dizer essa parte mais política da alimentação, né? Eu não tenho muita competência para falar sobre isso, mas tem um pouco para poder dizer nesse sentido. Então, soja, por exemplo, que a gente sabe que muito da soja é usada na monocultura e que não vai para o nosso consumo humano, vai para o consumo de ração animal, do gado, de produção de várias outras coisas. Mas existe a soja, nas minhas orientações, vocês já devem ter recebido isso. Tofu da Agronipo, a Agronipo não é uma marca orgânica, mas está lá estampado no rótulo deles, soja não transgênica. Tá? Então, eu tenho, no caso da soja, do tofu, que vocês sabem, todos vocês sabem, que eu encorajo o consumo do tofu por várias razões, e no caso da Agronipo, porque é coagulado com sulfato de cálcio, porque, portanto, esta soja, esse tofu, ele vai ser uma ajudinha, né? Vai ser de grande ajuda no equilíbrio do cálcio, tá? Então, é o exemplo de uma empresa que não trabalha com orgânico, mas que seleciona o grão que ele vai utilizar para poder comercializar esse produto. Tá? Então, Beleza, legal. eu acho que a gente deve ficar atenta, mas, lamentavelmente, trigo, milho, óleo de soja, óleo de milho, óleo de soja é o óleo mais utilizado pela maioria da população, é o mais barato, porque está na monocultura, assim, de novo, essa soja não é para consumo humano, gente. É uma fração muito pequena da soja. O milho é a mesma coisa, embora a gente seja um país que consome bastante milho. A gente tem, assim, fubá, pipoca. Verdade. No Nordeste se come muito o cuscuz, o flocão, para fazer essas coisas. Então, a gente tem um consumo grande. E trigo nem se fala, né? Trigo, pãozinho francês, está na mesa de sei lá eu quantos % dos brasileiros. Então, a gente tem a presença massiva desses alimentos, e de uma maneira, não exatamente para quem é vegetariano, mas a soja de uma maneira indireta, para alimentar os animais, né, de vários tipos, assim, de várias espécies, não só o gado, né? Tá certo. Obrigada, Ana. Imagina. Érica, diga, querida. Eu gostaria de saber sobre as frutas que não têm sementes. Às vezes eu compro uva, melancia sem semente, elas são consideradas transgênicas? Eu acredito que quando eu compro elas são orgânicas, mas eu tenho dúvida se elas são saudáveis comer esse tipo de fruta sem sementes. Eu arrisco dizer que elas tiveram alguma modificação de semente, porque pensa quando eu era criança, que assim, há 50 anos, você só tinha melancia com semente, não tinha melancia sem semente, uva sem semente, que agora a semente é um incômodo para a gente, ou fala semente comestível. Isso tudo teve algum estudo agronômico para que fosse feito desse jeito, para que a fruta cresça sem semente, uma coisa que naturalmente a gente via na natureza e agora a gente não vê mais. O quão grave é isso, eu não sei te falar, né? E se é orgânico, a gente sabe que ali não teve nenhum tipo de agrotóxico. E aí, de novo, eu não sei, né? A legislação aí fora. Aqui, até onde eu sabia, porque essas coisas também, essas legislações também vão sendo atualizadas, mas eu me lembro que uma vez eu fiz um trabalho junto com um produtor orgânico
E ele realmente me falou, para ser orgânico não pode ser transgênico. Mas aí, você está me fazendo uma pergunta que eu mesma estou tentando assim, se eu estou falando para ela que a melancia que ela compra, que é orgânica, não tem semente, provavelmente foi modificada de alguma forma, não sei como é que seria isso. Você vai fazendo enxerto de coisas, isso você não está mexendo no DNA. Você está pegando as frutas que não têm semente, tentando replicar ela mais para fazer uma melancia sem semente. Essas melancias baby aí sempre existiram na natureza, ou isso também foi uma manipulação de enxertos até chegar aí? Então, essa é uma pergunta, Érica, que eu vou ficar te devendo, assim, porque eu teria que realmente pesquisar e não fiz esse. Eu trouxe essa provocação de orgânico e transgênico meio de sopetão, assim, né? Falei, se tiver tempo, sobre o que eu gostaria de falar, me veio um estalo de falar nisso, mas eu mesma teria que ir atrás dessa questão da pergunta da melancia. Eu posso até perguntar, porque tem produtores aqui muito próximos, assim, que eu conheço produtores aqui de Campinas, que daria para ter uma boa conversa a respeito. Tá? Estou vendo que vocês estão movimentando aqui o WhatsApp, mas estão, assim, trazendo a questão da comida dos bichinhos, né? Tá. O que mais, gente, que vem de pergunta? Porque aí, assim, isso a gente já explorou o que tinha, que vocês trouxeram aqui, e eu trouxe mais um tema que me ocorreu aqui de partilhar. Da última vez, a gente falou de um tema mais político, que eu, pessoalmente, tenho me engajado bastante, assim, que é sobre a questão do consumo de ultraprocessados, né? Eu estou bem, assim, mobilizada com a campanha lá Doce Veneno, que até coloquei para vocês darem uma olhadinha, se quiserem realmente assinar a petição, porque a gente precisa diminuir a carga tributária dos alimentos que são naturais e precisa, de alguma forma, atrapalhar a vida da venda desses alimentos que são ultraprocessados, porque realmente eles são muito convidativos, o sabor é muito palatável, por vezes, assim, viciante, é cheio de gordura trans, de farinha branca, de açúcar refinado, tem aditivos de A a Z, aditivos que são mais naturais, aditivos que são bem complicados de se ter ali. Então, eu realmente, assim, convido sempre a reflexão, o que a gente está comprando na correria do dia a dia. É muito mais fácil comprar uma coisinha de pacote do que fazer em casa. Sem dúvida, assim, eu entendo perfeitamente, eu tenho os meus pacotes aqui em casa, por exemplo, eu não faço leite vegetal, eu compro leite vegetal, eu compro muito bolachinha de arroz, que também é processada, vem no pacote e tudo. Então, existem algumas facilidades para o nosso dia a dia. O arroz vem em plástico, o feijão vem em plástico, o sal vem em plástico, a aveia vem em plástico, tudo isso vem. Então, é uma estrutura do viver atual bem mais complexa, né? Mas eu convido sempre a essa reflexão. Não me, assim, se vocês puderem, pelo amor de Deus, não me compra fruta que vem embalada no plástico. Evitem comprar fruta picada, porque vai gerar mais lixo. A própria fruta já tem a sua embalagem que você descasca e descarta, e aquilo é biodegradável, né? Então, em último caso, só comprem coisas que vêm em pacotinhos, assim, embalados. Que não dá, não dá. Arroz não dá, tem jeito. Você pode ir no granel. Por exemplo, eu tenho usado agora a lojinha de granel para comprar as minhas castanhas e tudo. Eu não aceito mais os saquinhos. Eu saio de casa com os meus potinhos plásticos, e aí eles colocam na balança para descontar o peso do plástico, e aí chegando em casa eu transfiro para vidro, que eu prefiro deixar as castanhas em vidro. Mas é um movimento, assim, de formiguinha, mas acho que vale a pena a gente repensar. O que dá para evitar de usar embalagens, procurem evitar. O Rodrigo levantou a mão. Fala, Rô. Gente, eu tenho feito um movimento grande desde o começo do ano de fazer levantamento de
marcas, né, de consumo, para tentar encontrar opções saudáveis, para a gente até montar os nossos guias de compras, né? Quem já acessou a nova área de pacientes, na área de pacientes ali, né, que tem acesso via login e senha, tem um dos blocos, né, rolando a tela para baixo, um dos blocos lá tem o guia de compras, né, que a gente já tem dos leites vegetais, que eu até compartilhei no grupo aí, cerca de um mês atrás, mais ou menos. E uma das coisas que eu estava fazendo é levantando notícias, né, que tem apontado para esse crescimento do mercado de produtos saudáveis. Tem duas aqui que eu vou, inclusive, compartilhar com vocês no grupo, mostrando que, assim, essa estratégia, né, de apelo à saúde, à comida enquanto medicamento, né, food as medicine, que saiu inclusive no site da Forbes, né? Está sendo muito valorizada por mercados e marcas, inclusive o emprego de profissionais de saúde, como nutricionistas, para a elaboração de campanhas de marketing, né? Então, para que a gente possa, né, também, assim, além desse círculo que a gente tem aqui, levar para os nossos entornos a importância da gente falar sobre educação nutricional, leitura de rótulo, porque da mesma forma que a gente tem boas iniciativas de marcas que estão buscando usar desse apelo saudável como uma tendência e a gente, como sociedade, poder se beneficiar disso, a gente também vai ter as iniciativas que vão tentar vender gato por lebre, e aí a gente acha que está consumindo uma coisa saudável e, na verdade, não está, né? Então, a gente aqui, né, que está numa comunidade mais engajado em discutir isso, preocupado realmente em aprender, em adquirir as informações, né? Que a gente possa também fazer esse esforço de levar para as pessoas no entorno, porque muitas vezes pode até ser algo rechaçado, né? Putz, lá vem ele com esse papo de saudável, ou aquelas brincadeiras do vegano, né? Do tipo assim, a salada é vegana, qualquer coisa assim. Mas por trás dessas tirações de sarro, tem uma pessoa que muitas vezes está precisando de ajuda. Inclusive, dentro do grupo do Nutrindo Cuidados, que eu conduzo com a Mariana, minha companheira, que é psicóloga, a gente teve, no ano passado, um encontro que a gente estava falando sobre essa questão, né, de quando a gente é muito diferente em torno de uma mesa que se reúne ali para celebrar em torno de alimentos que são senso comum, né? Por exemplo, num barzinho ou numa happy hour, que a maioria dos alimentos lá são fritos e né, o consumo de álcool é em exagero. E uma das participantes da roda, uma mulher já mais velha, falava assim, falou, né, eu não imponho nada para os meus colegas de trabalho, de que eu tenho as minhas preferências alimentares. Eu os convido a refletir que quando não pensam numa situação em que eu possa estar integrada, e eu estou ali presente, e eu sou colocada de lado, de alguma maneira, que isso possa chamar a atenção deles de que é uma situação de exclusão, né? Então, a ação dela era justamente essa tomada de consciência a partir de se deixar ser convidada por esses grupos, né? A ser integrada. Não foi uma trajetória fácil, né? Ela disse, ela teve que levar muitas vezes os alimentos de casa, se organizar, mas que, assim, com esse trabalho de formiguinha, realmente da gente poder se deixar notar de que o que a gente está trazendo não é um mimimi, na verdade, a gente está trazendo uma mensagem de esperança, uma mensagem de saúde. De inclusão também, né? De inclusão,
né? Então, que a gente possa aí analisar dentro das nossas realidades como que isso funciona para cada um, né? Aparentemente não tem ainda uma fórmula de bolo do chat GPT para dizer para a gente como a gente deve fazer, e acho que nem nunca vai ter, né? Para que a gente possa continuar seguindo nessa resistência, levando essa mensagem de amor, de esperança para as pessoas do nosso entorno que também estão precisando dessas informações. Eu queria pegar uma coisa que o Rodrigo comentou, sobre essa questão de rótulos, né, de induzir a ser saudável ou não. Muita gente olha, eu não sei se vocês já observaram e se já teve impacto em vocês, assim, vocês pegarem uma embalagem e olhar lá, vegano. E quando está escrito vegano, dá a sensação de que aquilo é saudável. Ah, é vegano, eu vou comprar. Muita gente associa essa palavra agora que está muito usada nas embalagens, né? Você vê assim, embalagem de sabonete vegano, shampoo vegano, você vê, sei lá, comida, né? Especialmente em comida, que diz respeito à questão de saúde. Mas vai uma palavra lá vegano, associa como saudável. A gente tem uma série de alimentos ultraprocessados veganos que estão muito longe de serem saudáveis. Lamentavelmente, bom por um lado que a indústria alimentícia no ramo baseado em plantas está num crescimento assim astronômico, assim, exponencial, o negócio está muito alto. E aí pega-se em empresas do tipo Sadia, Seara, essas empresas, esses dias aí que eu fui olhar, Leite Ninho, Leite Molico, tudo baseado em planta, de empresas multinacionais que estão entendendo que esse mercado é um mercado promissor, mas estão eventualmente, não todas, mas eventualmente fornecendo alimentos ou oferecendo alimentos de baixa qualidade nutricional. E quando a gente compra dessas grandes corporações, a gente deixa de comprar aqueles mais artesanais, de empresas menores, que estavam realmente preocupadas em oferecer algo melhor para por exemplo, uma pessoa que se alimenta só à base de plantas. Aí, assim, eu vou deixar de comprar o hambúrguer da dona Cleide para comprar agora o hambúrguer do futuro, da Fazenda do Futuro, porque é mais barato, porque eu acho mais fácil, porque está cheio de saborizantes ali, flavorizantes, e fica com sabor mais marcante, parece mais carne, essas coisas todas. Então, sim, pegando aí carona no que o Rodrigo falou, cuidado com os apelos de rótulo, tá? Nem sempre, se tem a palavra vegano, nem sempre é saudável. Fala, Letícia. Só para partilhar também minha experiência nisso que vocês estão falando, concordo, porque é uma coisa que eu tenho prestado mais atenção agora, assim, faz pouco tempo. Então, às vezes eu vejo alguma coisa, por exemplo, eu gosto muito de doce é uma coisa que eu tenho que sempre ficar mais controlada. Aí, às vezes, eu vejo ali um doce vegano sem açúcar, eu já vou feliz, aí, de repente, olho lá, gordura saturada, sabe? Escrito ali, né? Este produto contém gordura saturada. Eu, putz, tá bom, calma. Então, mas assim, várias vezes eu já peguei só no embalo e depois que eu vi, nossa, não tô comendo nada saudável, sabe? Então, eu tenho prestado mais atenção nisso e falando de rótulo, né? E de ler. Como é que fala? Lista de ingredientes? Isso, os ingredientes. Eu lembro, há milhões de anos atrás, quando eu passei com você a primeira vez, mais de 10 anos, que você tinha falado, e aí eu até queria confirmar se é isso mesmo, que eu fiquei com isso, é uma coisa que eu comecei a ler esse rótulo depois, né? Mesmo eu não entendendo de nutrição e tudo que está escrito ali, eu vejo assim, tem mais de 3 ingredientes, começa a ter muito ingrediente que você não sabe o que é, aquelas palavras enormes, aí pronto, já sei que não é muito bom. E um exemplo é o molho de tomate, que eu não costumava comprar, eu sempre fazia, e aí na pandemia eu comecei a comprar, porque não dava para armazenar muitos
muitas frutas, muitos legumes. E aí acabei voltando a comprar o molho de tomate, mas aí eu escolhi baseado, eu não lembro agora qual é a marca, mas eu escolhi a marca assim, né? Olhando que tem, sei lá, extrato de tomate, mais uma coisa ou outra, e pronto. Aí queria saber, até confirmar se é isso mesmo, alguma dica para a gente entender melhor como ler os ingredientes e escolher o alimento. Tá, isso é bem legal, assim, até existe um meme, né? Fala assim, se tem algum ingrediente lá, que se você pensar, no caso, eu pensaria na minha bisavó, né? Não pensaria nem na minha avó, porque minha avó morreu faz pouco tempo, então estava vivendo nesse mundo. Mas algo que a sua avó não reconhece como comida, não compre. Ou se você tem dificuldade de ficar pirofosfifar, faz assim, começa a gaguejar, provavelmente tem alguma coisa lá que não é de comer, né? Ou o que é melhor é você olhar o rótulo, ler a lista de ingredientes e falar assim: isso eu tenho na minha casa. Isso eu tenho na minha casa. Isso também tem na minha casa. Então, se tudo que está lá tem na sua casa, é de comer. Ou, outro critério, se isso ficasse exposto de um outro jeito, apodreceria, mofaria, é de comer. Por quê? Se não apodrece, não mofa, não azeda, não tá cheio de coisa ali que não seria apropriado para comer. Então, esse é um critério. Eu acho que quanto mais item numa lista de ingredientes, maior a chance de você comprar uma coisa que não é natural. Você pegar um hambúrguer de grão de bico o rótulo está lá, grão de bico, aveia, sal, páprica, pimenta, orégano. Tudo isso eu tenho em casa, tá tudo certo. Não, dá para comprar. Aí você pega lá um grão de bico que tem conservador sorbato de potássio. Sorbato de potássio? O que é sorbato de potássio? Aí você olha o seu shampoo, você olha lá, sorbato de potássio. Fala, nossa, meu cabelo come o que eu vou colocar para dentro? Então, é assim, ler o rótulo é algo muito importante. Eu sei que eu sou nutricionista e, assim, eu adoro passear em supermercado, gente. Adoro, eu paro na gôndola, aí eu tenho que pegar os óculos, que a pessoa não enxerga mais. E eu leio 1, leio 2, leio 3. Gosto de ver o que tem nas coisas, assim. Tenho curiosidade por isso, porque isso é meu instrumento de trabalho. Agora, na correria do dia a dia, vocês têm que escolher umas marcas, mas antes de escolher aquela marca que vai fazer parte do seu carrinho toda a compra, tomar a atenção para ler, né? A gente conversou esses dias, a Camila, né, sobre o pãozinho de milho, né, Camila? Que a Camila adora um pãozinho de milho. E aí, qual é o ingrediente desse pãozinho de milho? Vamos procurar outro lugar que tenha um pãozinho de milho com ingredientes ali que seriam mais saudáveis? Eu mantenho o meu gostosinho de pãozinho de milho, porque eu também amo pão de milho, e vou evitar de comer coisas que tenham gordura trans, que vão ter farinha branca, que vão ter açúcar refinado. Então, tem que ler o rótulo. Se algo industrializado faz parte do carrinho de vocês, tem que ter certeza que aquilo que vai estar na lista de compras recorrente, vocês saibam do que é feito. E se olhar e encontrar um negócio que fala, isso não é de comer, como o caso do pão de milho aqui que eu falei, que alternativas a gente tem, sem eu ter que fazer, porque fazer está meio fora de questão, e eu não queria abrir mão, no caso específico, assim, desse exemplo nosso, não quero abrir mão do meu pão de milho, não vou fazer pão de milho. Aonde que eu acho um pão de milho, por exemplo, artesanal? O que eu posso fazer? Por exemplo, isso. Tá? Mas não vai só na onda, assim, porque senão a gente cai no que se chama de nutricionismo. Gente, eu não como nutriente, eu como um alimento. Eu não estou comendo proteína, eu estou comendo um feijão, cuja composição tem carboidrato, proteína, fibra, zinco, cobre, ferro, vitaminas do complexo B. Eu não estou comendo proteína, estou comendo comida.
Proteína é um elemento que vai estar dentro de um alimento, que vai nutrir o meu corpo e não vai nutrir só o corpo físico. Porque se eu como algo, eu falo para você, já falei para vários de vocês, não comam coisas que você não gosta. Ah, mas a Ana falou que o leite vegetal tem cálcio, então eu vou beber leite, mas eu odeio leite. Não beba leite. Não beba leite vegetal. Ou acha um jeito que fica gostoso e agradável e palatável, ou não faça isso consigo mesmo. Porque o alimentar-se tem um componente emocional, não fica sustentável. Ah, tô comendo porque a Ana falou que é bom e vai fazer. Não posso tirar da equação o meu prazer de comer. O prazer faz parte do comer. Não é? A gente não tem essa busca, assim, de... Não estamos nos reinventando, né, Marta? Não estamos aprendendo e reinventando, e crescendo, e conhecendo, e vendo o que faz sentido para mim comer. É nutritivo, mas faz sentido para mim comer? Para eu comer, né? Tá? Certo? Então tá bom. Tô vendo que vocês... Nossa, gente, vocês aqui bombardearam o Instagram, hein? O Instagram não, o WhatsApp. Se der tempo, falar um pouco de B12 de ferro, como fazer ingestão bacana sendo vegetariano ou suplementação. Então, isso, deixa eu ver que horas são. 10 minutinhos dá para a gente falar. O Rodrigo postou aqui várias coisas aqui, né? Olha, sobre ferro, a gente tem que considerar, eu acho que a gente pode deixar o ferro, e a gente já falou sobre isso, tá, Marta? Acho que o Rodrigo poderia até, colocar aqui vídeos de B12 e do ferro, mas assim, B12 não é um privilégio de quem não come carne ter carência. 40% da população que consome alimentos de origem animal tem carência de B12. O animal é suplementado com B12. Então, a pessoa que consegue obter a B12 através do animal e não fica carente, ela está recebendo um suplemento indireto, tá? Então, se você não teve carência de B12 e parou de consumir alimentos de origem animal, precisa ver como é o seu ciclo da B12 dentro do corpo, intestino, fígado, fígado, intestino, intestino, fígado, fígado, intestino. Hoje, por exemplo, eu atendi uma moça que é vegana e está sem tomar B12 desde junho do ano passado, a B12 dela está ótima. Qual é o meu raciocínio clínico? Ela é uma pessoa que tem uma boa reciclagem interna. Eu, Ana, que já conheço o meu corpo, eu tenho uma péssima reciclagem. Isso quer dizer que eu sou menos do que ela? Não, quer dizer que o meu corpo funciona assim, o dela funciona do outro jeito. Então, suplementação de B12, a gente vai olhar qual que é o status, se a pessoa tem alguma condição intestinal, se tem alguma condição no estômago, que aí vai mudar a minha perspectiva. Mas se eu precisar fazer uma correção, eu vou fazer uma correção de vitamina B12, tá? Deixa eu ler sua pergunta de novo para ver se der falar um B12, como fazer a ingestão bacana. A B12, então, assim, se eu optar por alimentos com base vegetal, eu não tenho uma B12 ativa. Eu posso ter uma B12, o nome dela é corrinoide. É uma B12 que não tem ação no nosso corpo. Eu posso até subir o meu nível no sangue, comer cogumelo, comer alga, mas ela é dessa forma análoga à corrinoide, e aí não vai ter a função que o corpo precisa. Então, se eu estiver à base de plantas, em algum momento da minha vida, dependendo da minha capacidade de reciclar a B12 dentro do meu corpo, eu vou precisar de suplemento. Para o ferro, depende se eu tenho sangramentos, se eu dou sangue, se eu menstruo. Tudo que mexer com sangue, se eu tiver perda de sangue, eu tive uma úlcera, eu tive uma hemorroida que sangrou, eu passei por uma cirurgia, eu doei sangue, eu tenho um fluxo menstrual intenso, então eu estou perdendo ferro ou doando, eu estou perdendo sangue, ou doando sangue no caso de uma gestação, que a mãe está doando o ferro para o bebê, eu vou precisar pensar em suplementação de ferro. Tá bom?
Tá? Então, o ferro é bem mais complexo porque tem outras variáveis. A B12 é basicamente a reciclagem no corpo, de onívoros ou de vegetarianos, em maior ou menor grau, porque, claro, no onívoro alguma ingestão eu tenho. Numa pessoa ovolacto, alguma ingestão eu tenho. No vegano é zero. A não ser um alimento fortificado, que aí sim, eu estou comendo uma bolacha que foi fortificada com B12. Mas aí você olha a quantidade, é um trisco, assim. Então, mas daria para considerar. Beleza? Meus amores, eu acho que a gente encerra aqui, né? Temos 7 minutinhos. Eu não imaginava que a gente ia chegar tão avançado aqui perto das 9. Eu queria agradecer, porque hoje a gente teve sala cheia aqui, né? Agradecer vocês que estiveram aqui. Agradecer quem vai nos assistir depois, por alguma razão, que não pôde estar ao vivo. Eu, assim, encorajo vocês a estarem ao vivo, é mais gostoso para mim, que vejo rostinhos, que tem a possibilidade de interação ao vivo, tá? Entendo quando não puder, mas peço que sempre que vocês puderem estejam aqui. Eu e o Rodrigo estamos preparando várias coisas, a gente está tentando deixar a área de pacientes, gente, o Rodrigo está fazendo vários inputs, várias coisas ali para deixar cada vez melhor, recheado de informação. Então, acessem, deem uma espiada lá, deem uma espiada no canal do YouTube, que realmente tem bastante vídeo, a gente está com ideias de produzir mais material, então, é isso. Então, estejam aqui com a gente. A semana que vem a gente tem o Nutripapo Mamães e Bebês, então vai ser mais específico para quem ou está grávida ou tem nenê, que eu sei que tem gente aqui, né, que está nos 2 grupos, então semana que vem a gente, e quem quiser participar, se vê naquele outro grupo, tá? O grupo, então, em princípio, eu não sei se o Rô fez isso esse mês, eu acho que não, mas a ideia é a partir de amanhã ou depois que o Rodrigo fizer todas as postagens, a gente fecha o grupo, porque para mim fica mais fácil, senão vocês começam a conversar e às vezes sai alguma informação que não é exatamente aquilo, e aí para depois resgatar, corrigir, às vezes vocês já tomaram uma ação, já compraram, já fizeram, já foram, então eu tenho preferido que o grupo fique fechado até uma semana antes da gente se ver de novo, que vai ser no comecinho de maio, né, Rô? Não, porque junho que tem Corpus Christi, mas não é começo do mês. Tá bom, meus queridos e queridas? Então, desejo uma boa noite. Deixa eu só ver, porque alguém escreveu aqui no chat alguma coisa. Não sei se foi no chat aqui. Adorei. Que bom que você gostou. A Márcia também. Ah, tem mais, nossa. Obrigada, Guabi. Lembrei das colheradas de tahine pura. Aprendendo, ok, que legal. Não tem problema, Márcia, pode ficar de câmera fechada tranquilo. Então é isso, meus amores. Muito obrigada. Eu vou parar a gravação aqui. Um beijo. Boa